Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui no canal Somos Espiritismo e hoje vamos receber a Valéria do canal Otimismo Espírita e vamos falar sobre a diferença entre alienação e otimismo. Filhos de luz, então, muito obrigado. Aprendiz espírita, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Vai ser uma live muito interessante. Isabela, muito obrigado pela presença, viu? Lili Correia, muito obrigado, gente. Sejam bem-vindos. Estamos só esperando a Valéria, a nossa convidada, entrar para a gente dividir a tela e começar, né, a nossa live. Estou muito feliz, viu, com a presença de vocês aqui. Olha só, a cientista espírita chegou. Ah, aí é diferente. Gabriela, nossa querida Gabi. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Dione Kelly, muito obrigado pela presença. Vamos começar a nossa live, só esperando a Valéria entrar para a gente começar a dividir, né? O que seria otimismo? O que seria alienação, né? Será que o otimista é um alienado? Será que um otimista ele tem alguma razoabilidade no seu comportamento, na sua postura perante a vida, perante as coisas, os acontecimentos? É o que a gente vai conversar hoje, né? Tema interessante, assim. Estamos num período de pandemia, né? Apesar de que muitos ainda acreditam que acabou, né? Mas estamos ainda em pandemia e o otimismo é algo que é muito importante nos dias de hoje. Valéria Schaeffer, Kátia, muito obrigado pela presença. Pati, Adolescer, muito obrigado, viu? Espírita Vivência, muito obrigado. Eldária Silvia, muito obrigado. Silva, desculpa. Lilian B. Silva, obrigado. Rúbia, Anderson Brito, muito obrigado, viu, pela presença de todos. Opa, olha só, ela chegou. Cadê? Uai, cadê ela? Não, não é a Valéria ainda, do Otimismo Espírita. Olha só, o Cauê tá na área, gente. Mocidade Espírita Guaxupé. Uma mocidade muito boa. Muitos estudos bons, assim, eu estou muito agradecido. Cida Oliveira Matos, muito obrigado pela presença, viu? Vamos só esperar a Valéria entrar, que aí a gente começa, né? Bem, eu estava falando aí sobre o otimismo, né? O que seria o otimista, né? Será que o otimista ele é um alienado? Será que ele é alguém que, né? Alguém que não pensa? O que, que vocês acham dessa imagem aqui? A gente está vendo o quê? Uma pessoa alegre no meio de outras tantas preocupadas, né? E aí? Pela expressão, né? Uma figura, quer dizer, pessoa, figura. E aí? Veja bem, por que será que todo mundo, no caso, vamos imaginar que é uma multidão, né? Os azuizinhos aí, estão todos preocupados, e esse amarelinho está sorrindo, por que será? É a forma que ele tem de ver, né? O mundo, né? A forma de como ele tem de encarar a situação, de ver as coisas, né? Pois é, isso aí é o que a gente chama de otimismo. E agora, olha só essa imagem aqui. Essa pessoa, né, que mais parece um boneco de pau, né? Ele não está agindo por si só. Isso é o que a gente normalmente chama de alienado, né? Uma pessoa que não tem vontade própria. E você pode ver que está aí todo manipulado, né? Não tem como pensar por si só. Então é isso que nós chamamos, né? Eu acho que a Valéria está tendo algum problema, gente, para entrar, viu? Ela não conseguiu se conectar ainda. Opa, ela aqui, ó. Entrou. Vou chamar. Valéria, estamos te aguardando. Você entrar para a gente começar nossa live. Estamos só aguardando a Valéria entrar, otimismo espírita, né? Vamos ser otimistas, né? Que aí vai começar a live.
Vamos só. Vamos só esperar a Valéria entrar e aí a gente começa a nossa live de fato. Vou chamar de novo. Isso. Às vezes o Instagram ele dá um probleminha, sabe, gente? A pessoa, olha ela aí! Ah, Boa noite, Valéria! boa noite, querido. Boa Agora que noite você a chegou, ficou melhor todos. ainda. Ah, obrigada. Você e essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando aqui, ó, são muitas pessoas, olha só. Ai, que bom, que bom. A Fátima são amigas queridas de verdade. Isso, Amigas exatamente. da vida, Ed. Isso. O Espírito da Vivência está dando parabéns aqui para a gente pela iniciativa, né, nesse trabalho com Jesus, né? Então a gente É agradece muito, né, maravilhoso. Valéria, tal, É, por essa com manifestação de carinho e certeza. apoio, né, que isso é muito importante para nós, né? Muito, muito. Pois é, E aí, o que que você já falou aí pro povo? não, eu estava Aproveitar só o. fazendo uma introdução aí com umas imagens aí que a gente vai usar durante a nossa live. É Aham. imagem que eu já postei no Story, né? Que Mas é eu coisa. adorei, por sinal, adorei. Pois é. Valéria, antes de começarmos efetivamente, vamos fazer uma prece? Você prefere fazer a prece agora ou no final? Agora é no final, mas é você quem manda, né? É você quem manda. Ah, então faz a prece agora que eu faço no final para ficar diferente, por favor. Então, tá ótimo, então. Então, como todo trabalho que nós fazemos na Casa Espírita, vamos também, da mesma forma, pedir aos nossos benfeitores espirituais que, neste momento que iniciamos esse trabalho de Jesus, que possamos, Senhor, nos sentirmos fortalecidos e amparados por Ti. E pedimos, Senhor, que as nossas palavras, que as nossas colocações sejam de alcance daqueles que têm o conhecimento da doutrina e aqueles, Senhor, que são simpatizantes. Que possamos, Senhor, estarmos tranquilos, pacificados, envolvidos por Ti. E que pedimos, Senhor, que todos que conosco estarão neste momento possam sentir também, Senhor, a sua paz e o seu amor. Que de nossa parte possamos dar por iniciado este lindo trabalho da divulgação da doutrina espírita. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado, viu? Graças a Deus. Valéria, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? É uma live Eu que muito importante agradeço. hoje, né? Ela tem implicações, assim, não só na doutrina espírita, mas na psicologia, assim, em todos os, né, segmentos humanos, né? E eu Uhum. estava conversando aqui com o pessoal antes de você entrar e mostrando imagens aqui como essa aqui, por exemplo, ó. Acho que não vai Sim, dar sim. para ver direito. Não, eu vi, tava, você colocou no story, né? Eu vi, adorei, adorei. É porque eu estou querendo mudar Só aqui, aparece um mas... pedacinho, né? Pois é, não, mas tudo bem, deixa. Uhum. É, olha só, eu tinha conversado já com você, né, em off, né? A gente Uhum. estava vendo aí como é que seria alinhar, assim, pequenos conhecimentos. Não, aliás, primeiro, desculpa, Uhum. primeiro, assim, vamos falar do canal Otimismo Espírita, né? Claro. Como é que nasceu esse canal, assim? Você teve um Sim! sonho, recebeu uma carta Ah, psicografada do Chico? Como é que foi? puxa! Conta aí para nós. Ah. Então, para quem não me conhece, meu nome é Valéria e eu moro no Rio de Janeiro. Bem, o que que acontece, né? Como todos nós estamos afastados das casas espíritas, a gente sente falta, né, de dar continuidade à tarefa de divulgação da doutrina, né? Porque somos estudiosos da doutrina. Então, chega num momento desse que a gente sente essa necessidade. E foi aí que veio mesmo a sugestão, o apoio da família, para que eu criasse esse Instagram. Só que eu não queria criar desse Instagram somente para colocar frases, né? Tanto que o pessoal até confundia, assim, Valéria, se é otimismo espírita, então a gente sabe que as frases serão assim sempre para nos colocar para cima. Aí eu esclareci, né? Que sim, que eu colocaria, mas não faltaria a autenticidade, a racionalidade, que é muito a minha característica.
porque a gente precisa estar envolvido com o que acontece em torno, né? Então, assim, eu aliei a arte, que o feed tem muito disso, com a doutrina, né? Então, assim, quando eu vou me inspirar para colocar as frases, buscar nos livros, eu busco muito o meu olhar para a arte. Então, por isso que acaba tendo um diferencial nas minhas postagens. Então, assim, aquilo ali é exatamente o que eu sou, é o que eu busco passar para as pessoas. Então, essa vontade de divulgar a doutrina de uma forma que alcance as pessoas, a ideia era para que as pessoas, além dos portões das casas espíritas, porque eu tenho amigos que não querem ir às casas e que também não estudam a doutrina, mas são simpatizantes. Então, esse também foi o meu principal objetivo. E acompanhando também, Ed, é, é, discriminação que existe tanto hoje em dia, né, preconceito, e essa é a minha intenção, através desta oportunidade, estreitar laços com aqueles que se sentem invisíveis, excluídos. Então, é querer dar voz a estas pessoas, mas com conhecimento doutrinário, porque a gente precisa disso, né? Falar sobre o nosso universo, né, Ed? A gente precisa falar sobre o nosso universo. E eu não te contei, vou falar aqui agora ao vivo e a cores. Hoje, a gente está fazendo 2 meses do canal. Hoje é nosso dia de aniversário. Parabéns, que 2 maravilha! meses Olha hoje. Quando só. você falou a data, eu falei, meu Deus, ele nem sabe, né? Hoje é dia de aniversário. Por isso que eu me arrumei mais, que dia de aniversário, Aí, né, ó que Ed? beleza, que coisa linda, olha só. Pois é. Então, assim, esse foi o objetivo, sabe? Esse foi o Uhum. objetivo. Então, eu tenho muita gente que está me apoiando e desde as primeiras postagens apareceram pessoas maravilhosas que o universo trouxe realmente de encontro a mim, que estão me estimulando, que estão me ensinando, né? Porque eu não sabia nada de Instagram, continuo não sabendo tanto, mas um tiquinho, né? Mas assim, que estão me ensinando. Então eu estou conseguindo seguir com o apoio de muita gente de verdade, né? Então, assim, por isso que eu sou assim, eu falo sempre assim, gratidão a todos, porque eu sou grata mesmo, né? Porque a gente vai seguindo adiante, com ajuda você, um amigo querido também que o universo trouxe, né? Então, assim, vocês todos são inspirações para mim, tá bom? E é assim que tudo começou. A gente vai Quando, seguindo, né? Vamos ver o quando, que a gente consegue, né? quando você falou que tem muito apoio aí, ó, choveu de coração aí para você aí, ó. As pessoas estão assim, realmente, ó, você Mas é muito amada. muitos amigos, amigos da vida, né? Que a gente já sente assim, que são corações conquistados, e amigos que chegaram depois dessa minha iniciativa. Então, assim, por isso que eu sou muito grata a Jesus e a Deus de verdade, né? Porque a gente sozinho não consegue fazer nada, né, Ed? Nada, 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 nada. E o que é mais Uhum, entendi. interessante, assim, eu precisava de um patrono, eu precisava, né? Eu sentia essa necessidade. Então, assim, a gente fazendo muita prece, pedindo, né, o nosso guia espiritual, assim, uma inspiração. E aí, um amigo muito querido me sugeriu ler um livro. E eu tinha esquecido desse livro, né? Quando eu peguei, eu já até postei no meu feed, é esse aqui, ó. Caibá Responde. Eu já tinha Caiba lido, mas eu Schutel. esqueci deste livro. Quando eu fui ler, eu falei, meu Deus, o patrono tem que ser Caibá desse trabalho de Jesus. Porque eu não sei se você sabe, Ed, Caibá. Ai, que coisa linda! Eu também tenho. Olha só, ele está mostrando um gato. Eu não tenho gato, eu tenho um coelho, você acredita? O Essa aqui é pessoal a fala assim, Minerva. É a Minerva. Minerva, É. Jesus. Aí o Professora pessoal fala assim, Minerva, de Hogwarts. o pessoal fala assim, precisa de um pezinho de coelho. Eu falei, eu tenho coelho inteiro para ter sorte. Eu não tenho pé, eu tenho coelho inteiro. Por isso que a sorte vem, né? Mas aí, Pois voltando a é. Caibá, Hum. ele não sei se você sabe, ele é, no Brasil, o responsável pela divulgação da doutrina espírita através da internet. Olha só, né? Um espírito, assim, muito importante para todos nós na divulgação da doutrina
nas redes sociais. Então, aqui é um roteiro que tem nesse livro de como proceder, né? Os cuidados que nós precisamos ter. Então, assim, eu não tinha como ter outro patrono que não fosse Caibá Juca, né? Não teria. Então, eu me sinto muito amparada, muito protegida, realmente. E, às vezes, quando eu estou, assim, sem inspiração, eu peço a ele, né? E o livro certo, né? A imagem certa, e a coisa vai acontecendo. Então, isso aí é um pouquinho da Uhum. história de como nós começamos, Ah, né? Então, legal. assim, eu só fico grata, né? Isso, que coisa boa, viu? Pois é, Valéria. Então, Muito assim, para a gente bom. começar, eu já queria partir assim, do comentário que a Gabi deixou aí, a Gabi Qual foi? cientista espírita, né? Que é a partir do Hum. otimismo que a gente enxerga o melhor da vida. Ó, nossa grande amiga Priscila chegou do Cefat Oração, Ah, viu? Canal muito bom, gente. Priscila, Sigam. muito verdade. E eu busquei também o Hum. significado num dicionário, né? O que seria o Sim, otimismo, né? sim. Olha só, o pessoal fica à vontade para participar aí também, gente, mas para a gente alinhar conhecimentos. Otimismo. Otimismo é a disposição para encarar as coisas pelo seu lado positivo e esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo em situações difíceis. É o oposto do pessimismo. Quer dizer, é um estado de espírito em que a pessoa, apesar de estar numa situação difícil, ela sempre procura ver as coisas pelo seu lado positivo e esperar um desfecho favorável. Ou seja, ela tem aquela esperança, ela acredita que no final vai dar tudo certo. Uhum, é Então, verdade. assim, geralmente o otimista é aquela brincadeira que a gente faz do copo d'água, né? O otimista é aquele que vê, né? Ah, ainda bem que tem meio copo d'água, né? Ao Uhum, contrário do pessimista uhum. que fala o quê? Fala assim, nossa, só tem meio copo d'água. Quer dizer, é a forma Exatamente. de ver as coisas, de ver o mundo, de encarar. É a postura da pessoa ante as coisas, os acontecimentos, né? Ou como diz né, nós espíritas, né? As Uhum. vicissitudes, né, da vida, né? Sim, exato, E, exato. e assim, querendo ou não, o otimismo parece aquela almofada que a gente coloca, né, para carregar a nossa cruz, né? E Uhum. tem aquela esperança de que vai chegar no momento em que isso vai servir para isso. Eu quero aproveitar aqui também a participação do Joy Blog Hum. Voluntariado, né? Nós temos nós nos tempos atuais que estamos vivendo, se não tivermos otimismo, não conseguiremos seguir adiante. Olha só, isso é muito importante, né? A gente pensar Muito, dessa forma, realmente. muito. Então, assim, agora vamos confrontar com a alienação, né? A alienação, Uhum. ela tem N significados, né? Tem um significado jurídico, tal, mas a gente Sim. procura colocar o de comportamento mesmo. Uhum. É a diminuição da capacidade dos indivíduos de pensar e agir por si próprios. Os indivíduos alienados não têm interesse em ouvir opiniões alheias e apenas se preocupam com o que lhes interessa. Por isso, são pessoas alienadas. Um indivíduo alienado pode ser também alguém que perdeu a razão. Quando a gente fala de alienação é abrir mão, é vender. Eu vou alienar um carro, por exemplo, eu vou vender esse carro, vou, sei lá, passar para Uhum. frente, vou dar, vou doar, eu vou me livrar. Então, quando eu falo assim que Uhum. a pessoa é alienada, você já não tem. Ela se alienou, ou seja, ela deixou a sua vontade própria para os outros. Então ela não age por si só. Ela não pensa por si só. Ela precisa de alguém que faça isso por ela. Então por isso que muitas vezes a gente, quando vai se referir a alguém alienado, a gente pensa assim. Às vezes você vê uma pessoa muito alegre e vê que ela não tá sendo otimista, ela tá sendo alienada. Por quê? Porque alguém que controla ela, sei lá, acha aquela Uhum. situação boa, né? E às vezes o momento não é pra você estar dando risada, dando gargalhada, né? Sei lá, depende da situação, Exato, né? Aí a gente exato. também puxa um parentezinho aí, né, da alienação para obsessão espiritual também, Sim, né? é Olha só, perigoso. geralmente como a gente disse, o alienado ele não pensa por si só. Então assim, é uma pessoa que Uhum. tem essa fraqueza de personalidade, se é que eu posso falar assim, né? A Gabriela tá aí, ela que me corrige se eu estiver falando besteira. E que Uhum. aí o espírito
leviano, ou revoltado, ou sei lá o que faz o que quiser com essa pessoa, né? Mas isso também acontece entre nós, né? Os encarnados, entre pessoas mesmo, né? Você vê que uma pessoa subjuga a outra e ela acaba fazendo só a vontade, né, daquele, né? A gente, infelizmente, encontra isso muito nos lares, né? Mulheres subjugadas por maridos ainda hoje em dia, em pleno 2020, isso acontece, né? É uma pena, é muito triste, né? É, Uhum. esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente já alinhou conhecimentos, né? E agora, por favor, o que que você me diz aí sobre isso? Sobre É otimismo e assim, alienação. pois é um tema bem necessário, né? A gente tocar nesse assunto, assim, eu tento sempre trazer o universo que nós conhecemos, que são as pessoas que no dia a dia nos mostram que elas estão alienadas, né? Qual o cuidado que eu acho que a gente sempre tem que ter, sabe, Ed? Assim, a doutrina espírita, ela é razão, né? Então, assim, a gente tem que ter o bom senso em tudo, né? A gente precisa ter esse bom senso. Mas o que eu às vezes observo de algumas pessoas é que elas não conseguem separar as orientações dos espíritos para as orientações dos espiritais. Então, a gente tem que separar isso. Então, a doutrina é dos espíritos. Então, às vezes, a pessoa ela está assim, com tanta dificuldade, tem vários exemplos, né? Sofrer, todos nós sofremos, né? Não há aquele que não sofre. Então, a gente chora, a gente passa por dificuldade, né? A gente perde emprego, perde entes queridos, tanta coisa acontece, né? Então, é assim, o que nós buscamos na doutrina? Um consolo, né? Para nos consolar. Mas a gente não pode negar o que nós estamos passando, né? Porque se a gente pega um tema do Evangelho e coloca da seguinte forma, vamos aguardar, vai ficar tudo bem, a espiritualidade resolve. Como que a espiritualidade resolve? Né? Então, assim, nós precisamos nos aquietar, nos acalmar, né? Confiar em Deus, confiar em Jesus, mas nós temos que ter a certeza que nós precisamos tomar atitudes. Então, por exemplo, se nós estamos numa relação abusiva, né? Um relacionamento abusivo, então, nós permitimos aquilo ou não, né? Então, assim, a pergunta sempre eu tenho coragem para tomar uma atitude, né? O que é que está faltando? Né? Então, realmente, é que a amiga colocou, temos que fazer a nossa parte, é isso mesmo, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, o que eu vejo que me preocupa, muitas das vezes, é quando eu vejo que a pessoa ela não toma nenhuma atitude, aguardando que, com o tempo, os espíritos vão resolver aquela questão. Então, isso, para mim, é um caminho perigoso, né? Porque é como, ou então, quando casos que têm acesso à orientação do plano espiritual, que escreve para a espiritualidade e aí joga a responsabilidade para os espíritos. Então, eles ali na psicografia, eles dão as orientações. Então, isso aí eu fiz porque os espíritos orientaram. Se der errado, foram eles, né? E a nossa responsabilidade nisso, você entende? Então, assim, essa é uma preocupação que eu sempre tive, né? Em ter acesso a essas orientações, porque nós precisamos entender que a vida é nossa e que cada um de nós vai responder por isso. Então, isso tem que ficar claro, né? Isso precisa ficar claro. Eu separei aqui no Evangelho no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. No item 14, que está escrito lá, suicídio e loucura. Vou ler só um pedacinho, tá? Fique à Então, está vontade. assim, lá no dado momento está assim. É certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Então, olha só, está muito claro. E a gente está aqui no momento que antecede um mês que todos falam muito de suicídio, né? Então, isso é uma preocupação.
Isso, de fato, é uma preocupação. Porque, assim, quando no Evangelho nos traz esse termo suicídio à loucura, a gente pensa, então, a pessoa chegou a esse ponto, né? E ela se suicidou. Mas por quê? Isso começou agora? Isso começou quando? Quando a pessoa começou a dar sinal para aquilo, né? Então, isso vem ao longo de um tempo. Quando é esse tempo, a gente não tem como precisar, né? Só que ela chegou naquele momento desta forma, mas quanto tempo isso se arrasta? Então, será que não começou com fugas, né? Então, a gente está passando por dificuldade, a gente vai fugindo daquelas situações com negação. Negação. Então, assim, em que ponto nós estamos quando a gente está numa dificuldade? A gente fecha os olhos, a gente fica aguardando o tempo passar, a gente não procura ajuda. Quais são as ajudas, né? Os profissionais da área de saúde, né? Então, às vezes, precisa de uma medicação, o médico, certo, vai indicar medicação para a gente. Aí você tem a casa espírita, então lá tem as reuniões públicas, importante. Tem os passes, importante, atendimento fraterno, importante, tudo isso é importante, mas nós só vamos despertar no momento em que nós acharmos que nós estamos prontos para aquele enfrentamento. Então, eu entendo, na minha visão, é um pouco limitada quanto à questão espiritual da coisa, eu entendo que tudo chega a todos nós como grandes oportunidades de despertar. É assim que eu enxergo. Mas é assim, nós só vamos despertar quando nós sentirmos que chegou o momento. Não importa você falar, eu, né? Qualquer um querer mostrar para nós aquilo que nós precisamos fazer para solucionar o problema. Então, se a gente está numa fase de negação, isso vai acontecer querendo ou não, porque mesmo quando nós vamos passando pelas dificuldades, elas, mesmo que a gente não tome nenhuma atitude, o tempo vai resolver de trazer alguma solução. Não vai ficar eternamente naquela posição, mesmo que eu não queira fazer nada. Deu para entender o que eu quis dizer? Porque, de qualquer forma, o tempo ele vai mostrar que vai dar alguma solução para aquilo. Agora, a pergunta é a solução que eu gostaria? Aí a gente não sabe, né? Então, assim, eis a questão. Então, eu fico mesmo, assim, isso vendo do lado dessa posição de encarnar, né? Aí vamos falar, isso aí que você tocou importante, né? Desencarnar. Então, a pessoa, ela está aqui encarnada, ela vai vivenciando aquilo de uma forma em que ela acha que tudo vai ser solucionado da melhor forma. Mas se não for, o que ela colocou aí, eu não li. A Gabriela? É. E para se despertar, muitas vezes, necessita-se de um auxílio de fora, tal como um psicólogo, um amigo, entre outros. Foi que eu falei, exatamente, Gabi, exatamente, né? Então, assim, vamos para a visão espiritual, que você abordou muito bem, né? É muito perigoso, porque na codificação a gente sempre tem aquele cuidado que os espíritas têm assim pavor, né? Mas a gente tem que falar sobre isso, a fascinação, né? Então a fascinação ela é um perigo. Eu vejo quando amigos falam assim, Valéria, se você vê que eu estou fazendo alguma coisa esquisita, que eu não estou me colocando assim com o cuidado devido, com a doutrina, mas isso é quando a pessoa está numa fase. Quando a gente enxerga que isso está acontecendo, que a gente vai conversar para sinalizar, aí o colega fala assim, não é nada disso. Isso não está acontecendo. Aí eu disse, meu Deus, não está percebendo que já foi enredado. Não está. E olha que depois dessa fase vem a subjugação, né? Que aí, então, é mais perigoso ainda, né? A gente sabe disso, né? Então, assim, você vê fases de encarnado e fases de desencarnado. Por quê? Porque se a gente desencarna num processo desse, como nós estaremos no plano espiritual? Olha só, que perigo isso, né? É onde tem as obsessões, né?
e as obsessões gravíssimas, porque a gente sabe que muitas levam a esses acompanhamentos, a questões que as pessoas chegam ao suicídio. Por quê? Porque vai alienando de tal forma as criaturas que elas não conseguem mais ver nenhuma saída para aquela solução. Então, quer dizer, a ideia da alienação não é somente a gente achar que o outro está sendo só manipulado de uma forma a não entender o caminho correto daquela solução que ele tem que dar. Mas não, é uma visão espiritual da coisa. Então, para mim, acaba sendo mais sério. Fala. Eu só queria chamar a atenção aqui para um comentário desse canal aqui, Consciência Terapêutica. É exatamente o que você está falando. Ó, muitas pessoas utilizam esse argumento de ser otimista para fugir da ação. E conhecimento sem prática é alienação. É só para Exatamente. chamar a atenção para esse comentário, que eu achei muito pertinente com o que você estava falando. Pode continuar, por Muito, favor. muito, muito pertinente. Aí, sabe o que nos lembra isso? A perguntinha que eu deixei lá no outro dia para a live de Rafael, que eu perguntei assim, bem interessante mesmo essa colocação, né? Nós temos o conhecimento, somos estudiosos da doutrina, né? Todos nós. Mas assim, nós estamos praticando aquilo que nós pregamos. Né? Então, assim, isso é uma pergunta que eu estou vendo que isso acaba me rondando, né? Porque o que as pessoas me perguntam muito da doutrina é quanto aos espíritas. Gente, os espíritas não são exemplo para ninguém, né? Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Só Jesus. Não tem outro, né? E tá lá, é a respostinha mais curtinha que nós temos, né, na codificação. É Jesus. Então, assim, nós não podemos confundir isso, né? Porque senão, o que acontece? A gente cai nessa confusão, a gente acaba querendo abandonar a doutrina, né? E a doutrina, ela é belíssima. Então, se todos nós estamos num planeta de provas e expiações, todos nós. Então, ora, eu faço algo que não deveria ser feito, outra hora você, e assim a gente vai seguindo. Mas a gente nunca pode, eu tenho falado muito isso para as pessoas, a gente não pode ser, não podemos ser deselegantes, desrespeitosos, né? Porque assim de quem não age desta forma não terá isso de ninguém, né? Não adianta, né? Então nós temos que ser verdadeiros, né? Mas agindo com respeito, né? Respeito não é respeitar você que é meu amigo, respeitar a todos, né? Todos são importantes. Então, assim, por isso que a gente vê colegas de outras casas espíritas se fechando, né? O Gabriel, outro dia, estava conversando comigo, o Valéria, no Rio de Janeiro, tem casas espíritas fechando, né? Por quê? Porque realmente falta isso, né? Então, assim, não existe união sem respeito, né? Relação nenhuma, não existe união sem respeito. Então, quem é que tem que botar um limite nisso? Quem percebe que está fugindo do que tem que ser, né? Então, nós que entendemos isso, que precisamos tomar uma atitude, né? E aonde vem esse limite? Esse limite vem sempre para mim no bom senso, sempre. Então, eu sempre acabo voltando nessa palavra, porque senão a gente fica assim, as coisas estão erradas e a gente fica assim, não, aí voltando de novo. A espiritualidade vai resolver, né? Vamos aguardar, os espíritos estão vendo. Eu fico, uai, os espíritos estão vendo, mas eu também não estou. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo? Então, isso para mim são sinalizações de uma alienação. Isso para mim são sinalizações sutis, mas elas estão ali, sabe? Porque e não adianta a gente querer sinalizar para a pessoa numa conversa se ela não quer ver. Então a gente faz o que? A gente respeita, né? A gente respeita a posição da pessoa, ela não querer ver as situações. A gente respeita, foi o que eu falei das relações, respeito, né? E a gente vai ajudar sempre que for possível. Mas essa passagem do Evangelho, para mim, ela é muito clara, por quê? Porque quando eu fui pegar o Evangelho, que eu li todo, esse capítulo, me preocupou
porque a gente não pensa na alienação como uma consequência chegar a esse pensamento suicida. A gente, às vezes, não liga uma coisa a outra, né? Então, lá nas minhas postagens, às vezes, quando eu vou fazer alguma arte, eu fico assim, nossa, mas hoje eu acho que eu puxei bastante, né? Não, tem uma palavra otimista, mas assim, mas chamou muita razão também, né? Mas eu acho importante, porque se a gente também ficar colocando só aquelas frases de efeito, né? Por que me preocupa? Porque usando esta ferramenta, tem pessoas que elas fecham para o mundo, se fecham para os amigos, para a família, e só fica enquadrado nesse pedacinho aqui de mundo, nesse celular, né? Aí isso para ela é o mundo e não é, né? Então as coisas estão acontecendo em torno de nós, coisas seríssimas, né? E aí a gente fica só nesse quadradinho aqui do celular e a gente cria o nosso mundo aqui como se só isso bastasse. E não basta, né? Então, essa também é uma preocupação que eu comecei a ter a partir do Instagram, porque eu nunca pensei nisso, porque eu não tenho Facebook, não tinha Instagram, então eu nem imaginava essas coisas, né? Mas aí a gente começa a viver isso, a gente vê como é sério, né? Como é sério a gente ficar só envolvido com esse pedacinho de telefone, achando que tudo de importante está aqui. Não, ele é importante, né? A gente vai ter as informações necessárias, conhece pessoas bacanas, a gente segue, né, a vida a partir de todo esse conhecimento, mas a nossa vida não é só esse quadradinho. Então, para mim também, isso acaba sendo preocupante com os nossos jovens, né? Com os nossos idosos, que acabam se sentindo isolados, porque até nem sabem mexer nisso, né? Então, assim, a gente não dá atenção devida por causa disso. Então, assim, olha quanta coisa. Eu acho que esses pontos que eu estou colocando dá outras lives, não é? Outras Com certeza. lives, outras sugestões aí para você que conhece tanta gente, para trazer gente Uau. que poderia, né, aprofundar um pouquinho mais nisso tudo. Mas foi a partir da criação desse Instagram que eu comecei a pensar nessas coisas, né? Porque a gente até falava dos jovens, assim, nossa, ficam tanto tempo ali, não dão atenção à família. Sim, mas na pandemia não foi que todos nós acabamos fazendo? Todos nós, né? Só que a gente está tentando utilizar de uma outra forma, né? Mas essa agora tem sido uma preocupação minha, porque se deixar a gente também só fica nisso aqui o dia inteiro, né, Ed? E não pode, não pode. Acaba sendo uma alienação também isso. A gente tem que tomar muito cuidado, não é verdade? O que o povo está botando, Ed? Eu não consigo ler nada. Eu falo, ou eu olho para É, você, ou eu leio. eu queria aproveitar, já que a gente está na metade do tempo, já mandar um abraço bem afetuoso, né, para todo Já. mundo que está participando. Hum. A Virgínia Tisa que falou, mil aplausos, né? O idoso muitas vezes não tem oportunidade de aprender a lidar com celular e É, afins. Virgínia, Isso acontece, né? verdade. Muito, né? A Gabi está Verdade. participando bastante aqui, a gente quase não está conseguindo acompanhar os comentários dela. Será que, olha só, ela Ela escreveu, vai será mal. que ela está falando? Ah, é porque é o seguinte, o pessoal faz umas calls aí de madrugada. É, Ah, é. Pois é, eu queria mandar um abraço para todos que estão participando aqui, viu, gente, escrevendo e tal, mas eu queria ressaltar aqui que o aprendiz espírita, lá na frente, lá, ele comentou que uma Hum, das coisas boas do otimismo é a gente não sofrer por antecedência, né? Ou seja, sim, sofrer de véspera, né? Que fala, né? E sofrer por acabar, às vezes, antecipação. piorando, né, as coisas, né? Porque muitas vezes Exato, a coisa ruim que ele está esperando talvez não aconteça, não venha acontecer. exatamente. Aí ele pode até, por causa desse pessimismo, dessa coisa assim, né, de Uhum, sofrer muito, acabar arranjando um problema que ele não tinha, né? é Ó, verdade. a Fátima MM, Hum, Fátima MM 2020, hum, escreveu assim, ó, mas infelizmente as pessoas estão se isolando dentro de suas casas. Adolescentes se é, comunicam dentro de casa com os pais pelo celular. Por isso o índice muito grande de suicídio entre jovens. Isso aí acontece é, também muito, viu, Fátima e Valéria? É só abrindo um parênteses aí.
É Uhum. porque acho que a gente blinda tanto as nossas crianças, os nossos jovens do sofrimento, né? E eles acabam não conseguindo anticorpos emocionais para Uhum. suportar frustrações, né? Que querendo ou não, frustrações vão acontecer na vida de todo mundo, né? Aí a Natural, pessoa, né? às vezes, ela tá muito jovem, ela sofre uma frustração, aí ela já acha que está na hora de se matar. Quer dizer, já está na hora, que Uhum. não existe hora de se matar, isso não existe, né? A gente, É, o dom, quem nos deu a vida é Deus e só Ele pode tirar e pronto, acabou, não tem conversa, né? com Então certeza. isso realmente é ruim. Igual a Gabriela está falando aqui, ó, Gabi, o suicídio entre jovens e idosos são maiores, né? Ela está falando aqui para a Fátima. Bom, o, sobre a alienação e o otimismo, a gente pensa o seguinte: geralmente o otimista ele tem essa postura de encarar a vida e apesar de que todo mundo pode estar falando que vai dar ruim, vai dar errado, vai não sei o quê, ele não, ele tem aquela convicção, aquela esperança de que as coisas vão melhorar. E muitas das vezes ele não deixa se levar por outros, né? Eu diria assim até que o otimismo é como se fosse uma vacina que imuniza a gente de certas coisas, né? Veja só, vamos deixar bem clara a coisa. O otimismo não é uma patologia. A pessoa, Uhum. se realmente assim o momento é de ficar triste e a pessoa está alegre, dando gargalhada, isso não é otimismo. Isso pode ser falta de Uhum. respeito, pode ser falta de empatia, né? E pode ser até, né, como a gente já falou, que alienação, né? Sim. Mas ser otimista é uma das coisas até que Jesus deixou bem claro aqui para nós, né? Quando ele realizava as curas, ele falava, né? Vai porque tua fé te curou, né? Ou seja, o Uhum. que a fé tem a ver com otimismo? Praticamente tudo, né? Fé é Tudo. confiar, é acreditar no Uhum. porvir. Então, assim, se a gente acredita no desfecho melhor para tudo, para as coisas, a gente está sendo otimista. Então, assim, Jesus deixava bem claro. Eu queria só chamar a atenção aqui para uma pequena historinha que eu li num livro maravilhoso chamado Boa Nova, de Humberto de Sim. Campos. Uhum. Nesse livro tem um capítulo chamado Joana de Cusa. E a Uhum. Joana de Cusa, uma mulher rica, né, na época lá do Antipas. Ah, a Camila entrou. A gente fez uma live quarta-feira sobre a cultura do cancelamento. Maravilhoso, viu? Uhum. Assista essa live, está no IGTV do Somos Espiritismo. Então, essa Joana de Cusa, ela era uma mulher muito rica, tal, só que ela começou a procurar Jesus, né, porque ela era contemporânea de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E já o Sim. marido dela era aquele cara, que ele acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Ele era assim, ele ia, qualquer um que viesse, ele estava, porque ele queria era fechar negócios, vender, aquela coisa toda, mercador, né? Então, assim, a Joana de Cusa, ela começou a procurar o Cristo, né? E ela teve uns momentos com Cristo. E ela reclamou do marido dela para ele, e Jesus foi e falou: Olha, o seu marido foi Deus que te deu, então ame-o. Né? Mesmo você sabendo que ele tem essas imperfeições, né? Que Uhum. ele não sabe o que quer, vamos dizer assim, né? Ele é materialista, pronto, acabou. Só que aconteceu que ele morreu e naquela época lá, a mulher quando ficava viúva era complicado, né? Muito complicado É. mesmo. Então ela já tinha um filho. Aí o que ela fez? Ela começou a trabalhar para as amigas ricas dela, que deram emprego para ela. Começou a trabalhar, aquela coisa toda, e ela nunca perdeu o otimismo na vida, né? Uhum. E ela passou por dificuldades enormes, até que chegou uma hora que o tempo caiu sobre ela, ela virou uma idosa, e foi quando foi o momento mais perverso para os cristãos naquela época, quando eles estavam sendo caçados assim como animais mesmo, assim, e era onde acontecia aquelas grandes festas mesmo lá no circo, que era as Sim. pessoas se reunirem, as celebridades, para ver o quê? Cristãos morrerem de diversas formas, né? E uma das formas que eles mais gostavam de ver é cristão morrer queimado, né? Queimados, né? Então, Joana de Cusa estava lá, amarrada junto com o filho, e o soldado dando chibatada neles lá, e falando, né? a- é, é, assim, abjuga Jesus, né? Tal, e ela falando que não, né? Abjurar, é, para Abjurar, abjurar. desculpa, abjure, né, Abjurar. Jesus, né? E ela, não sei o que, tal. Aí até que chegou uma hora que o filho dela falou assim: Mãe, só não tá vendo como é que a gente tá aqui nessa situação, tal, abjura esse homem aí, tal, fala que ela falou: Não vou não, meu filho, Jesus, ele morreu na cruz por nós, a gente tem que dar o nosso testemunho também. Ela falou desse jeito. Aí de repente eles colocaram a lenha lá, acendeu o fogo lá, o fogo começou
aquelas labaredas lá, tal. Aí o soldado olhou para ela e falou assim: esse seu Deus aí que você segue aí, ele só te ensina a morrer, é? Aí ela falou assim: não, meu irmão, ele me ensina a te amar também. Aí na hora que ela falou isso, ela, ela teve um desmaio, né? Ela viu o corpo dela sendo lá consumido em chamas. Aí quando ela olhou para o outro lado, quem estava lá do lado dela? GG, Jesus, lá sorrindo, falando, né? Joana, tem de bom ânimo. Você está comigo agora. Ou seja, é como se ele falou, como se ele falasse, né? Continue tendo otimismo. Você está comigo agora. Então, assim, é uma história que mostra que é uma mulher que tinha uma vida fácil, né, rica mesmo, depois caiu para a extrema pobreza, que eu acho que é muito difícil quando isso acontece com alguém que nasceu na opulência, de repente se vê, né, perder todos os seus bens materiais, mas ela não esmoreceu em nenhum momento. Isso é que é incrível. E Joana de Cusa, muitos dizem que é a Joana de Ângeles hoje, né? Que Sim, acompanhou o Divaldo, quer dizer. sim, E é. também eu descobri sobre otimismo nesse livro aqui, ó, Ah, pão nosso. Pão Nosso. Tem esse Sim. selo aqui, não é à toa, ó. Esse selo aqui diz que esse Uhum. livro, na época que ele foi premiado, ele era o terceiro livro mais lido do mundo. Ele ganhou medalha de bronze. Olha só, um livro É maravilhoso espírita. esse livro. É Pois é, maravilhoso esse que livro. é essa sociedade Illumination, uma sociedade até Uhum. religiosa, cristã, que deu essa medalha. Tem um capítulo aqui nesse livro Maravilhoso. chamado Murmurações, Hum. que cita até Paulo aqui, né? Que ele escreveu uma carta aos Filipenses, né? Capítulo 2, 24, né? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Ou seja, ele pedia para que as coisas, né? As coisas que ele fala, as coisas assim, cristãs, né? Para Deus, né? Que Uhum. sejam feitas com otimismo, acreditando naquilo que está sendo Uhum. feito. Eu não vou ler, não, porque só para não tomar mais tempo, eu vou ler aqui o último parágrafo só. Sim, sim. Emmanuel diz o seguinte: lutemos quando estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Olha só, o coração otimista é um medicamento de paz e de alegria. Ou seja, é aquela coisa de a gente ver realmente o mundo, de aproveitar o melhor, né, do mundo, mesmo em que tudo não esteja ruim. Eu tenho um amigo evangélico que ele assina o e-mail dele com a frase seguinte: ó, o melhor de Deus ainda está por vir. Acho, Uhum. eu ficava Ótimo. questionando essa frase, né? Tal. Depois eu Uhum. pensei, gente, isso é uma forma de você ver a vida, é uma forma até otimista. Uhum. Se você tá passando por uma coisa muito boa, você pensa assim, gente, o melhor ainda está por vir. Agora, se você está passando por uma coisa Uhum. assim ruim, está uma situação difícil, está faltando dinheiro, está faltando algumas coisas, pensa assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Então, assim, é Com muito interessante, é certeza. muito rico esses conhecimentos que a gente pega, assim, sabe, e traz para a nossa vida, né? Eu acho, assim, fabuloso. A consciência terapêutica, o canal Consciência Terapêutica escreveu aqui, ó, não é livro espírita, é inclusive um livro infanto-juvenil, mas fala muito sobre otimismo, que é Poliana. Eu não entendi, deve estar fazendo referência a alguém aqui, deve ter escrito alguma coisa aqui Ao em cima. livro, sobre Poliana. Poliana que tem a visão otimista, né? Ah, mas a Poliana não é bem otimista. Eu acho, será que ela é muito otimista ou ela é alienada? Não, não, assim, dependendo de quem esteja lendo, ela vê como frases otimistas, né? Então, assim, dependendo, né? Então, assim, na verdade, é, uma frase que está me acompanhando, eu estou vendo, que eu vejo como, assim, um apoio, e acaba sendo realmente otimista quando eu acabo conversando com as pessoas, sempre boto assim, sigamos juntos, né? Sigamos juntos. Então, assim, tá difícil, sigamos juntos, né? Tá fácil, sigamos juntos. Uhum, Por que isso? Porque quando nós estamos com corações verdadeiros, nós nunca nos sentimos sozinhos na pior dificuldade que a gente esteja passando, né? Então, assim, isso está sendo muito importante. Eu te falei, você, quando me convidou, eu nem tinha ideia das coisas que eu ia passar, né, na minha vida, né, como espírita. E, e foram experiências muito dolorosas para mim, né? Então, assim,
Lealdade é algo que é uma palavra que está ficando marcada em mim, que é algo que a gente precisa valorizar e que está em falta. Está em falta. Então, por isso que eu te falei que eu até tinha pensado em desmarcar essa live pela fragilidade emocional que eu estava me sentindo, né? Então, você me perdoe esses últimos momentos, mas é assim, eu acho importante deixar isso registrado, porque você, quando me convidou, tá tudo certo, mas você não imaginava pelo que eu ia passar, e nem eu também não fazia ideia, né? Então, quarta-feira eu finalizei um ciclo da minha vida importante, e não finalizei porque eu quis, mas porque eu fui forçada a fazer isso, e na quarta-feira. E tive quinta-feira que fiquei naquele, a gente fica anestesiada, né? E aí, quando nós conversamos, que eu falei, Ed, eu não sei, eu estava pensando se eu vou fazer, porque eu estou fechando um ciclo muito importante na minha vida, porque eu fui forçada a isso. Aí você falou, não, Valéria, isso ficou gravado no meu coração. Você falou assim, não, Valéria, eu não vejo que você está fechando um ciclo, você está abrindo um você falou, né? Então, assim, eu fiquei meditando quanto a isso, eu falei, meu Deus, realmente, o que passou eu dediquei parte da minha vida, da minha energia, fiz tudo o que pude, me dediquei realmente de coração. Se melhor não fiz, é porque eu não sabia, né? Então, assim, nesse momento, é importante começar com você. Valéria, acredite, viu? Você não está sozinha nunca. Estamos juntos, viu? Não foi por acaso que aconteceram essas coisas. Olha só quantas pessoas lindas surgiram nas nossas vidas, né? Aqui, que está aqui, ó, subindo aqui nos comentários, lá no grupo WhatsApp que a gente participa, e também as pessoas que você conhece aí. A vida é assim, são ciclos, né? Olha só que beleza, você está começando um novo ciclo. Isso é muito bom, gente. Isso é uma Verdade. coisa que não tem preço, não tem, sabe, não tem nem palavras para expressar, sabe? É de encher o coração da gente, sabe? Verdade. Sabe, assim, de repente a gente estava, às vezes, até passando por amarras que não deixavam que a gente soltasse nossas asas. De repente, assim, você agora está com as suas asas, ó, está pronta para voar, mulher. Olha que maravilha, gente. Isso é otimismo, é acreditar que as coisas vão Verdade. melhorar. Verdade. Mas vai mesmo, eu tenho certeza disso, porque eu estou aberta a isso, né? E apesar de estar sentindo assim, eu estou assim, muito feliz, porque eu estou trazendo pessoas importantes, que foram importantes na minha vida, e que está juntando com outras tão maravilhosas quanto, né? Uhum, Então, assim, é exatamente. isso que eu quero, né? Então, assim, é, são momentos importantes, mas são experiências, né? Uhum. Experiências que eu tenho que ter, né? Então, assim, quem sabe essas experiências para me ajudar, para que realmente eu faça um trabalho melhor, não é mesmo? Claro, nossa, gente. Maravilha, olha só, sinceramente, para mim você acabou de fazer uma oração, assim, porque o que você disse aí serve para todo mundo, serve para todos nós, porque a gente precisa mesmo disso. Isso aí você está falando que é de esperança. A gente precisa esperançar nossas vidas, né? Fazer a esperança virar um É verbo, verdade, esperançar, agir é com verdade, esperança. Isso é uma coisa maravilhosa, Valéria, é muito bom mesmo. verdade, é verdade. Olha, Eu sou muito grata à oportunidade que você está me dando, que é a primeira vez, né? uhum, Que convidam outros amigos, já me convidaram, mas eu não estava preparada, né? uhum, Pelas situações que eu estava vivendo. Mas, assim, hoje está uhum, sendo um novo começo realmente para mim, né? Com isso. certeza, né? Então, assim, por isso que eu sou grata mesmo por esse momento com você, tá bom, Olha, querido? o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, que quando as provas e as expiações que a gente passa, quando elas chegam naquele momento mais aflitivo, mais duro, é porque é um grande sinal de que elas estão acabando e que você está vencendo essa, essa Graças a etapa e está Deus. partindo para uma nova. Então, é o que está Graças a acontecendo. Deus, graças a Deus. E, Valéria, eu agradeço demais por você ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, dividindo a sua experiência, os seus conhecimentos, que são conhecimentos muito raros. E se não bastasse isso, né, sua simpatia, essa energia que você está passando aqui para todo mundo aqui agora nesse momento, que, poxa vida, meu Deus, eu queria pedir muito mesmo, assim, de coração, eu nunca pedi dessa forma, mas pedi muito mesmo, para que todo mundo que está aí, ó, que ainda não siga,
siga o canal Otimismo Espírita. Não é nome só de fachada, não, gente. É otimismo mesmo. Você quer acordar de manhã e melhorar seu dia? Acorda, dá uma olhada lá no celular, vê o que tem lá no Otimismo Espírita. Ó, ganhei meu dia. E também quem puder, né, quem ainda não estiver seguindo, dá uma seguidinha lá no nosso, né, Somos Ah, Espiritismo, para a com gente continuar fazendo esse trabalho certeza. maravilhoso, né? Tão bom, né, assim, a gente Sim, receber com certeza. o Instagram que chama de seguidores, mas a gente, eu e a Valéria, a gente chama de semeadores, de amigos, né? Sim, E assim vai, né? para Pois mim é, com certeza. pois é, Acabou. Valéria. Infelizmente, estamos chegando no final, nos Oh, finalmente aqui. Agradeço todo mundo que participou. Eu queria pedir para todo mundo dar uma chuva de coração para a Valéria aqui agora, gente. Vamos lá, coraçãozinho para oh, ela. Uma chuva de gente, foi coração para ela, que ela ótimo. merece. Muitos Foi corações para ela. ótimo, viu? Viu? Muito Agradeço obrigado. demais, né? Demais a Isso. todos, né? A todos que estiveram aqui conosco. É assim, eu realmente fico muito agradecida. Eu sempre falo assim, muita gratidão, gratidão é porque é de verdade, né? E eu fico, meu Deus, acabo ficando repetitiva, mas é porque eu não tenho outra palavra, assim, é gratidão de verdade. Então, assim, e tudo que eu tenho postado, que eu tenho tentado fazer, é para colocar para as pessoas as minhas melhores vibrações, né? Para que as pessoas se sintam envolvidas mesmo com vibrações de paz, de harmonia. Então, as palavras que eu coloco, elas são impregnadas desse sentimento, né? É por isso que eu Uhum. fico tão feliz em cada postagem que eu faço, porque realmente é com muito carinho que eu faço. Viu, Ed? E Exatamente obrigada isso. pela oportunidade, tá bom, querido? Tá, Obrigada, tá? eu agradeço demais aí. Queria dizer para todo mundo aí que essa live está gravada no IGTV, vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Espiritismo. Quem quiser ver do início, fica à vontade. Quem quiser rever, Uhum. recomendo, viu? Quem viu, rever de novo. Rever, quer dizer, porque é muito bom. É, Valéria, ó, fica com Deus, muito obrigado. E lembra, você viu, que também, agora querido. você vai alçar voos assim inimagináveis. Oh, meu Deus, Acredite, viu? Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo, Deus sabe Deus sim. sabe de tudo. Obrigada, querido, obrigada, viu? Boa noite a todos, ó. Fiquem em paz, tá bom? Paz. Beijo, beijo, Tchau. querido. Muito Tchau, obrigado tchau. aí por tudo. Ah, querido, tchau. Tchau.